Olá a todos os estudantes da terceira série, sejam muito bem-vindos à nossa UCC Projetos Integradores. Eu sou a professora Shirley Botelho, vem comigo conhecer o tema da nossa aula. A aula de número 2 tem como objeto de conhecimento internetês e o detalhamento, o compartilhamento de fake news nas redes sociais. Vamos então à nossa aula. Muito bem, turmas, nessa aula nós vamos abordar um tema muito importante, que é em relação ao compartilhamento de fake news nas redes sociais. Vocês já devem ter se deparado em algum momento com algum tipo de notícia, com um tema bastante duvidoso, polêmico, uma manchete ali, muito polêmica, chamativa, em algumas das suas redes sociais. E ao clicar, você deve ter notado que tratava-se de uma notícia que ela não era verdadeira, tratava-se de uma notícia falsa, de uma fake news. E aí fica a questão, como saber, como checar o que é uma notícia real e o que é uma notícia falsa nas redes sociais. Para a gente saber distinguir, diferenciar entre uma notícia falsa e uma notícia verdadeira, nesse meio digital, a gente vai aprender um pouquinho mais, entender um pouquinho sobre essa era digital. Vamos conhecer sobre as redes sociais. Vamos entender um pouquinho mais. Então, as redes sociais, elas são plataformas online que permitem que os usuários se conectem, compartilhem informações, interajam e criem conteúdo. As redes sociais, elas se popularizaram mais a partir dos anos 2000 e elas são ferramentas muito importantes que conectaram os usuários no mundo inteiro e elas permitem que você interaja não somente com seus amigos, familiares, vizinhos, mas que você se conecte com pessoas no mundo inteiro. Então você pode fazer compartilhamentos de vídeos, de fotos, você compartilha ideias, opiniões com pessoas de diversos lugares do mundo. Essas redes sociais, elas podem ser baseadas em textos, imagens, vídeos ou transmissões ao vivo e oferecem uma ampla gama de recursos para interação, como curtidas, comentários, mensagens privadas e grupos. Então, essas ferramentas que as redes sociais possuem, elas têm um objetivo muito claro. Elas têm o objetivo de disseminar o seu conteúdo. Então, à medida em que você curte, compartilha, comenta determinadas postagens, elas têm um alcance muito maior. Então, isso tem um ponto positivo. Na verdade, tem alguns pontos positivos. Por quê? Ela faz com que informações úteis tenham uma disseminação muito grande, ela acaba fazendo com que exista uma corrente do bem. Então, quando ocorre alguma tragédia natural, por exemplo, criam-se algumas transmissões, algumas postagens que façam com que pessoas acabem doando mantimentos, doando dinheiro para angariar fundos, ajuda. Isso é muito útil. E agora a gente vai conhecer alguns tipos de redes sociais, que são vários. Então vamos a eles. Existem as redes sociais genéricas. Essas redes sociais permitem que os usuários se conectem com amigos, familiares. Então nós temos aqui aquelas amigos, familiares, e eles vão compartilhar atualizações pessoais, fotos e vídeos e participem de grupos de interesse. Então, nós estamos falando aqui, das redes sociais genéricas. Essas redes sociais são plataformas
que não se especializam em um único tipo de conteúdo ou comunidade, tá? Então, elas oferecem uma variedade ampla de funcionalidades e tipos de interação. Elas vão permitir que eles compartilhem essa ampla variedade de conteúdos e também que se conectem com um público diversificado, que podem incluir aí os amigos que a gente comentou, a família, colegas de trabalho e outros usuários ao redor do mundo. E a gente traz aqui para vocês alguns exemplos desses tipos de redes sociais genéricas. Facebook, que se popularizou bastante no início dos anos 2000, o Instagram, que é aquele que você posta fotos, você posta os stories que duram 24 horas, e o Twitter, que virou, na verdade, o X. Então, nós temos aqui as redes sociais genéricas, certo? Outro tipo de rede social são as redes sociais profissionais, focadas em conectar profissionais e empresas. Essas redes sociais, elas permitem a criação de perfis profissionais, compartilhamento de currículos, busca de empregos. Essas redes sociais são plataformas especificamente projetadas para se conectar com pessoas em contextos de trabalho, negócios e desenvolvimento de carreira. Nessas redes sociais, os usuários podem criar perfis que destacam suas qualificações, experiências profissionais, habilidades e interesses de carreira. Elas são utilizadas principalmente para networking profissional, busca de empregos, recrutamento, troca de conhecimentos no setor e construção de uma presença profissional online. Um exemplo muito popular desse tipo de rede social profissional é o LinkedIn, mas a gente tem também o Indeed como exemplo de tipo de rede social profissional, certo? Então, além disso, essas redes sociais elas tendem a ser mais formais e focadas em ajudar os usuários a avançar em suas carreiras ou negócios. Muito ao contrário das redes genéricas que nós comentamos, né, que são voltadas mais para interações sociais. Outro tipo de redes sociais são as de entretenimento, que são mais voltadas para o compartilhamento de conteúdo de entretenimento, como vídeos, músicas e memes. Essas plataformas, elas são projetadas para proporcionar diversão, relaxamento e interação lúdica entre os usuários. Nessas redes, o foco principal é o consumo e a criação de conteúdo voltado para o entretenimento, como vídeos, memes, músicas, jogos e transmissões ao vivo. Então, essas redes incentivam os usuários a explorar e compartilhar interesses relacionados à cultura pop, hobbies e outras formas de passatempo. Um exemplo muito popular de rede social de entretenimento é o TikTok. Esse vocês já devem ter ouvido, onde os usuários criam e assistem a vídeos curtos como música, danças, desafios de humor. Outras plataformas como o YouTube e o Twitch também podem ser consideradas redes sociais de entretenimento. Então, essas redes são mais informais e descontraídas, focadas para trazer esse entretenimento. Nós vamos ter também as redes sociais de mensagens. Esse aqui, quem tem um smartphone, quem tem um celular conectado à internet, com certeza vai ter algum desses aplicativos de mensagem. Essas redes sociais, elas permitem comunicação privada entre os usuários através de mensagens instantâneas, chamadas de voz e vídeos. Essas redes sociais de mensagem, elas têm como exemplo aqui o WhatsApp, que é uma das mais usadas globalmente,
Permite aí enviar mensagens, chamadas de voz, de vídeo, criar grupos. O Telegram, que é muito semelhante ao WhatsApp, o Facebook. Essas redes são focadas na comunicação rápida e pessoal. Então, nós temos aqui esses vários exemplos de redes sociais que têm diferentes tipos de especificidade, de função. Agora percebam que essas redes sociais faz com que nós tenhamos um mundo cada vez mais conectado. O advento da internet e as suas tecnologias, o que se criou a partir daí, nos permitiu ter um mundo conectado. Ampliou, cessou as barreiras geográficas, as barreiras culturais, as barreiras linguísticas, e agora esse mundo conectado nos permitiu nos conectar com diferentes pessoas em diferentes lugares do mundo inteiro. Só que isso é bom? É muito bom. No entanto, existe o lado que não é tão positivo assim das redes sociais. Por quê? Na medida em que as redes sociais elas vão ampliar a sua dinâmica, ocorre também a disseminação das fake news. O que são as fake news? Fake news são notícias falsas ou informações enganosas apresentadas como notícias. Elas geralmente se espalham rapidamente pela internet e pelas redes sociais, muitas vezes com o objetivo de manipular a opinião pública, prejudicar a reputação de alguém ou entidade ou gerar lucro através de publicidade. É importante a gente destacar que as fake news, elas não são uma invenção de agora, da modernidade, elas sempre existiram. Elas não são um fenômeno recente, certo? Praticamente, desde que surgiram os primeiros meios de comunicação, elas vão existir. No entanto, o termo fake news, como a gente conhece hoje, ele vai se tornar amplamente conhecido a partir da década de 2010, com o crescimento das redes sociais e da internet. Então, a gente tem assim um breve histórico, só para a gente contextualizar. Lá no século XIX, por exemplo, o jornal americano The Sun vai publicar uma série de artigos falsos sobre a descoberta de vida na Lua. E essa história vai ficar conhecida como o grande engodo da Lua. Então, essas notícias elas eram inventadas para aumentar as vendas nos jornais. Já no século XX, durante as duas grandes guerras mundiais, propagandas e notícias falsas foram usadas como ferramentas de manipulação. Governos espalhavam desinformação para manter o moral das tropas ou para enganar os inimigos durante a guerra. Já agora, no século XXI, as fake news ganharam uma nova dimensão com a popularização das redes sociais e o acesso fácil à internet. Então, o termo fake news ele vai se tornar amplamente conhecido durante as eleições presidenciais dos Estados Unidos em 2016, quando notícias falsas foram amplamente compartilhadas para influenciar a opinião pública. Hoje, as fake news são mais frequentemente, elas têm um impacto maior devido justamente à rapidez e ao alcance das redes sociais, onde qualquer pessoa pode criar e compartilhar muito facilmente essas informações em suas diferentes redes sociais. E como que se utiliza? Como que se são disseminadas essas informações? Qual é o outro lado? Quais são as características das fake news? A gente trouxe para vocês algumas dessas características que a gente vai mostrar, certo? Então, as fake news utilizam títulos sensacionalistas. O que são esses títulos sensacionalistas? São títulos que utilizam manchetes
exageradas e chamativas para atrair a atenção do leitor, sem necessariamente refletir o conteúdo da notícia. Então, são sempre títulos que vão apelar para aquelas sensações, tá? Então, são títulos que vão causar palavras assim medo. Então, títulos bem chamativos. Então, quando tiver uma matéria com um título desse, sempre desconfie. Outra característica de uma notícia falsa, de uma fake news, é que ela apela também para o conteúdo emocional. Elas apresentam informações que apelam para as emoções do leitor, como medo, raiva, indignação, a fim de fazê-lo compartilhar a notícia sem checar a veracidade. E isso vai ocorrer muito frequentemente em situações polarizadas. Então, em momentos em que o leitor está muito propenso a acreditar naquela notícia. Então, em cenários de eleições, por exemplo, em cenários pandêmicos. Então, dessa forma, o leitor ele vai ler aquela notícia. Isso vai fazer com que ele já esteja propenso, já esteja ali emocionado. E essa notícia, ela pode ser que atinja ele emocionalmente e ele acabe compartilhando sem checar a veracidade da notícia. Outra característica muito comum das fake news é que eles não têm uma fonte confiável. Citam fontes desconhecidas, sites de baixa credibilidade ou deturpam informações de fontes legítimas, uma vez que a informação ela não é verdadeira, ele não vai dispor de uma fonte confiável. Então, ele vai sempre colocar uma fonte que não é legítima. Então, sempre se atentem para a fonte daquela informação. Outra característica das fake news é em relação a imagens e vídeos manipulados. Eles utilizam muitas fotos e vídeos editados para dar sustentação à narrativa falsa. No mundo dessa era digital, onde várias tecnologias são criadas para facilitar a vida, muitas pessoas utilizam dessas tecnologias também para causar dano e trazer informações falsas, principalmente por meio do deepfake, que são essas imagens manipuladas, e é muito comum nas fake news serem utilizadas essas imagens e vídeos manipulados. Spams e correntes também são uma características muito utilizadas. Aproveitam-se de listas de transmissão e grupos de mensagens para disseminar a notícia rapidamente. O que são spams? São aquelas mensagens que são disparadas em massa. Então, elas têm um alcance muito grande, porque são enviadas para diversas pessoas. Então, nós trouxemos aqui várias características de fake news, para vocês terem uma base. E quando se depararem com alguma notícia que contenham algumas dessas características, vocês já ficarem de olho e desconfiarem. Agora, nós preparamos para vocês uma manchete jornalística para a gente analisar. Vamos lá. Vejam aqui. Fato ou fake? Do jornal CMA News. Shirley Botelho, a nova contratação do CMA News. Mas vamos analisar ao fundo essa imagem. A manchete diz o seguinte, ó, Shirley Botelho, vocês reconhecem aí na imagem quem é? A nova contratada do CMA Futebol Clube. Então, primeiro percebam como a combinação aqui da minha foto, da minha imagem, com um texto convincente, cria uma narrativa que, à primeira vista, não tem nada demais. Aparentemente, ela é autêntica, certo? Então, essa imagem, ela foi manipulada para sugerir que eu sou uma atleta em destaque, o que, obviamente, não corresponde à realidade. Então, além dessa foto em destaque, notem, tem aqui a foto em primeiro plano
E ao fundo, percebam que tem um estádio de futebol, certo? Esse estádio, essa composição na imagem, reforça a ideia de que essa história, de que essa manchete, ela pode ser real, de que essa história ela pode ser real. Então, a escolha desse cenário, ela não é acidental. Ela foi feita para criar uma narrativa convincente e enganar o público. Esse é um exemplo clássico de como as fake news podem ser cuidadosamente construídas ao combinar uma imagem minha que é real. Percebam, é uma imagem real com um fundo que sugere um contexto esportivo. Então, a intenção é fazer com que essa informação, ela de fato pareça legítima. A manchete, por sua vez, usa uma linguagem simples, direta, o que também contribui para que a falsa informação seja aceita sem questionamento. No entanto, nós sabemos que essa notícia ela é totalmente fabricada, certo? A inteligência artificial, ela foi utilizada aqui para manipular tanto a imagem quanto a mensagem, criando uma história fictícia. Isso nos mostra o poder das ferramentas digitais modernas em criar conteúdos enganosos que podem se espalhar rapidamente nas redes sociais. Esse tipo de manipulação é uma estratégia comum em fake news, onde uma imagem real é colocada em um contexto falso, criando uma história que parece verdadeira. Então, nem sempre, pessoal, uma fake news vai ser 100% falsa. Eles podem criar uma história verdadeira com elementos falsos. Então, as pessoas veem essa manchete e podem acreditar nela sem questionar, especialmente se a fonte parecer confiável ou se a informação for amplamente compartilhada. Agora, vamos pensar um pouco como isso poderia ser prejudicial. Se uma simples manchete como essa pode enganar, imaginem o impacto que uma fake news mais complexa poderia ter em eleições, saúde pública ou reputações pessoais. Por isso, é fundamental que todos nós, como consumidores de informações, sejamos bastante críticos e investiguemos a origem e a veracidade do que lemos e compartilhamos. Isso nos ajuda muito a evitar ser enganados e a não espalhar informações falsas para outras pessoas nas nossas redes sociais. Muito bem, então a gente mostrou aqui um exemplo muito na prática, né? De uma manchete falsa, mas com uma imagem real. Agora, como a gente se protege? Como que a gente pode se proteger de informações falsas que chegam para a gente nas nossas redes sociais? Primeiro, desconfie de títulos sensacionalistas. Vamos relembrar o que são títulos sensacionalistas? São aqueles títulos que são muito chamativos, que vêm com uma informação muito impactante, que dá aquela vontade de você dar um clique, certo? Desconfie sempre. Então, você vai olhar, receber aquele link com aquele título e será que é isso mesmo? Qual a o segundo exemplo aqui que a gente dá, a segunda dica que a gente dá para você? Verifique a fonte da notícia. Você recebeu aquele título, você já vai olhar com olhar crítico, tentar entender, agora eu vou ler, tá estranho esse título. Eu vou verificar a fonte da notícia, eu vou olhar se é uma fonte fidedigna, se é uma fonte confiável. Eu vou procurar se essa informação vem de um site de notícias reconhecido e com credibilidade. Isso é muito importante, certo? Outra dica que a gente traz para vocês: leia a notícia na íntegra. Não baseie a sua opinião apenas no título ou em trechos isolados. É muito comum que alguns portais de notícias que não possuem tanta credibilidade ou tanto compromisso com a informação, que eles peguem alguns trechos isolados e coloquem na manchete.
E são trechos que não correspondem à totalidade do que a pessoa entrevistada queria dizer. Então, eles fazem justamente esse recorte que é para chamar a atenção, que é para atrair a atenção do leitor. E se um leitor desavisado, um leitor com menos cuidado, basear a sua opinião apenas naquele trecho, ele pode cair no engano, ele pode cair no erro e basear a sua opinião sobre determinado assunto apenas num trecho isolado pode ser um erro e levá-lo a compartilhar uma informação enganosa, uma informação bastante duvidosa em suas redes sociais. Portanto, só para a gente recapitular aqui esse primeiro momento, desconfie desses títulos sensacionalistas, verifique sempre a fonte da notícia se vem de sites oficiais e leia a notícia na íntegra, não se baseando apenas em trechos, certo? Isso é muito importante. Outra dica que a gente traz para vocês faça uma busca reversa de imagens. Professor, o que é isso? O que é essa busca reversa de imagens? No campo de pesquisa do seu navegador, geralmente a gente costuma fazer a busca por palavras-chave, certo? No entanto, a busca reversa de imagem, você vai fazer o upload da imagem. Você não vai colocar a palavra-chave, você vai colocar a imagem no campo para você pesquisar. E o seu navegador, ele tem uma ferramenta que você pode, que ele vai pesquisar de onde surgiu aquela imagem. Se aquela imagem, ela de fato corresponde àquela notícia, àquela data, àquele acontecimento. Porque ocorre muito de pessoas mal intencionadas utilizarem notícias, imagens que aconteceram há muito tempo para notícias recentes. Então, por isso é muito importante você fazer essa busca reversa. Em vez de pegar a palavra-chave, busque diretamente a imagem. Vamos para outra dica. Cheque a data da publicação. Então, notícia falsa requentada pode circular novamente com a aparência da atualidade. Outra coisa que é muito comum também, essas pessoas mal intencionadas pegarem uma notícia que já aconteceu há muito tempo e buscarem ela de volta, só mudarem as datas dela, mudarem uma coisa ou outra e trazerem como se fosse da atualidade. Isso é muito importante. Outra dica para a gente não cair mais em nenhuma fake news é consulte sites de checagem de fotos. Existem hoje vários sites que fazem essa checagem para ver se aquele fato é um fake, se aquela notícia de fato ocorreu. Então, busquem sempre esses sites que são mecanismos que nos fazem ter a certeza se você está compartilhando, está recebendo ou não uma notícia verdadeira, certo? Outra dica que a gente traz para vocês. Existem sites especializados em verificar aí a veracidade das informações divulgadas online. Muito bem, pessoal, eu espero que vocês tenham compreendido, tenham entendido a importância das redes sociais. Elas são muito importantes para a gente se conectar com amigos, com familiares, com pessoas de diferentes lugares do mundo. No entanto, nós precisamos ter a consciência de usar com responsabilidade as redes sociais e quero que a gente não caia em fake news, não compartilhemos fake news e agora a gente já tem as ferramentas necessárias para isso, certo? Então, nós finalizamos aqui a nossa aula.